Olá, a partir de agora você acompanha ao Justiça e Trabalho, um programa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Nesta edição, você vê que a Justiça do Trabalho Potiguar condena a empresa do ramo hoteleiro por práticas de irregularidades trabalhistas. Na entrevista, eu vou conversar com a Procuradora do Trabalho, Isabel Cristina Queiroz Ramos, sobre negociação coletiva. E Diogo Guanabara encerra o programa no Profissão Artista. Ele nos fala sobre sua carreira como músico e, ao final, toca uma bela canção ao violão. Logo em seguida, o Justiça e Trabalho está no ar. A Justiça do Trabalho Potiguar condena o Aram Hotel Ponta Negra por praticar irregularidades trabalhistas. O Aram Ponta Negra Hotel foi condenado pela Primeira Vara do Trabalho de Natal ao pagamento de R$ 250 mil por uma série de irregularidades na jornada de trabalho de seus empregados. A ação foi baseada em denúncias do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do Rio Grande do Norte, com prova de vários autos de infração lavrados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. As irregularidades no Hotel Aram são as rotineiras da área hoteleira. Descanso remunerado, horas extras entre as jornadas, né? Esses são os tipos de irregularidade mais frequentes dentro da área de hotelaria. Principalmente no Hotel Aram foi encontrado isso. É relevante por a empresa não cumprir as normas? Eu acredito que sim, porque uma condenação isso vai servir de exemplo para as demais empresas não fazer essa prática de exploração entre os trabalhadores na carga horária. Aí a gente entende que é um momento realmente de aplicar a multa e ela é bem-vinda realmente em favor da classe trabalhadora. Na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, as investigações constataram a exigência de horas extras em número superior a 2 horas diárias, com habitualidade, quando a lei somente permite horas extras para situações extraordinárias. Também foi comprovada a ausência da concessão do repouso semanal obrigatório após 6 dias consecutivos de trabalho. O descanso interjornada não era usufruído e havia trabalho em feriados sem compensação. De acordo com as escalas, o pagamento compensatório em dobro da jornada trabalhada aos domingos e feriados também não se concretizava. O adicional noturno, direito concedido aos trabalhadores que exercem suas atividades entre 22 e 5 horas da manhã, igualmente também não era pago pela empresa hoteleira. Em um dos casos mais graves, o registro de ponto eletrônico de um dos empregados aferiu 21 dias seguidos de trabalho sem descanso semanal remunerado. A Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva, que assina a ação, vê a má conduta adotada pelo hotel como de desprezo evidente às regras e princípios de proteção aos trabalhadores. Bem, nessa ação nós averiguamos que o registro de ponto da empresa não funcionava de forma correta, não era um registro certificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que ao examinar esse registro e ao haver um relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, verificou-se que os trabalhadores passavam muitos dias sem gozo do repouso semanal remunerado, trabalhavam em feriados, não havia escalas compensatórias e a jornada de trabalho excedia em muito a jornada normal e as horas extras ultrapassavam 2 horas extras diárias. Então nós vemos que em casos como esse, que no setor hoteleiro, a jornada de trabalho é muito excessiva e por ser um setor que funciona ininterruptamente, muitas vezes não é concedido o repouso semanal remunerado, nem o descanso correspondente aos feriados ou o pagamento em dobro. Como norma de saúde e segurança do trabalho, nós temos que as jornadas excessivas devem ser reprimidas. As empresas não têm o direito de exigir horas extras com habitualidade. O que elas devem é dimensionar corretamente o seu quadro. Por isso nós temos trabalhado, não só em relação a esse hotel, mas a outros, para que realizem análise ergonômica do trabalho, para que haja o correto dimensionamento do quadro de pessoal, considerando o trabalho efetivo que é feito. E que, por exemplo, num período de férias, no período de maior pico, esse quadro de pessoal possa ser aumentado através de contratações temporárias, não sobrecarregando os trabalhadores no período. Para a juíza do trabalho Simone Medeiros Jalil, titular da Primeira Vara do Trabalho de Natal, o dano moral coletivo que originou a condenação foi comprovado pela forma reiterada com que as regras trabalhistas eram descumpridas pela empresa. A juíza também manteve as obrigações impostas ao Aram Hotel, determinadas em decisão liminar. De acordo com a decisão, o hotel terá que se abster de prorrogar a jornada de seus empregados além do limite legal de 2 horas diárias, conceder repouso semanal remunerado após o 6º dia consecutivo de trabalho
e pagar em dobro ou conceder folga compensatória pelo trabalho prestado em feriados. O problema aí é que as jornadas excessivas, elas deixaram de ser extraordinárias, passaram a ser ordinárias e às vezes, não raro eu vi nos autos, que eram em mais de 2 horas. Então, isso faz com que o trabalhador fique cansado, estressado, né? Tinha trabalhador que trabalhava mais de 7 dias corridas, teve um caso de um trabalhador que eu constatei que trabalhou mais de 20 dias. Então, isso é uma das grandes causas de acidentes no trabalho, essa fadiga, esse estresse causado pela jornada extraordinária. E o meio ambiente de trabalho ele tem que ser preservado pela saúde e integridade física do trabalhador. O valor da condenação deverá ser revertido em favor do Fundo do Amparo ao Trabalhador, o FAT, ou para instituições sem fins lucrativos de reconhecido valor em áreas como profissionalização e saúde, que serão indicadas pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. No próximo bloco, eu converso com a Procuradora do Trabalho, Isabel Cristina Queiroz Ramos, sobre o tema negociação coletiva. Logo em seguida, nós voltamos em instantes.